Muito bem, vamos refletir sobre o Salmo 2. Fala sobre o reinado do ungido de Deus, ou é um salmo messiânico. Nos mostra Jesus, nos mostra o Senhor como ungido para reinar, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Este salmo foi trazido à tona novamente lá nos Evangelhos e no livro de Atos, quando os discípulos se reúnem e vão examinar, vão se lembrar da trajetória do Senhor Jesus, do seu ministério terreno, aqueles 3 anos e meio, e percebendo a perseguição contra o Senhor e a perseguição que estava sendo levantada contra eles, disseram: por quê? Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? A perseguição ao Senhor, a perseguição a Cristo, a perseguição ao cristianismo é uma perseguição insana, porque os cristãos não prejudicam, os cristãos não fazem nada como o próprio Jesus, nada digno de morte, nada que possa ferir a sociedade ou que seja uma ameaça, muito pelo contrário. Cristo, em todo o seu ministério, ele apenas curou, abençoou, ensinou. Ele sim se colocou contra aquilo que estava errado lá no templo e no governo de Jerusalém. Mas o que ele fez foi somente o bem. Como diz a palavra, Jesus andou por toda parte fazendo o bem. E a unção do Senhor, a unção do Espírito Santo sobre o Messias, que é ungido, está sobre os cristãos também. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Nós vimos que a conspiração que houve contra Jesus, o levante que houve contra ele foi das pessoas que estavam no governo religioso de Israel e no governo de Roma. Apesar de Pilatos dizer: não vejo nele crime algum, quem assinou a sentença de morte, quem o entregou para ser crucificado, quem o entregou para ser açoitado e torturado, foi Pilatos, foi Roma. Quem escreveu a sentença de Jesus, o processo que o condenou à morte, em grego, em hebraico e em latim, foi Pilatos, foi o governo romano. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O verso 3 nos diz que o que os reis dizem é: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Rompamos os seus laços. Mesmo que as pessoas não queiram o governo de Cristo, mesmo que rejeitem a soberania do Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Ele é soberano, Ele reina e governa sobre tudo, sobre todas as nações, sobre todas as coisas, pois tudo pertence a Ele. Então, verso 4 diz: ri-se o Senhor. O Senhor se ri. Aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Mas não apenas o Senhor se ri, o Senhor diz: coitados, pobres mortais. Mas, verso 5 diz: na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Na sua ira, a seu tempo. Há de chegar o tempo do derramar da ira do Senhor. E um Deus irado, ai, ai, quem pode subsistir diante de um Deus irado? O escritor da carta aos Hebreus nos diz que Deus é fogo consumidor, é fogo devorador. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. A gente pode imaginar estas pessoas que disseram: crucificam,
Estas pessoas que disseram, não queremos que Ele reine sobre nós, como será que vão encarar Jesus quando vier em toda a sua glória? Quando o Senhor aparecer com o seu sinal nos céus, quando Ele vier, como vão encará-lo? No versículo 6 nós lemos, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem, aqui nós encontramos o pai trazendo um decreto ao seu filho. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. A condenação de Jesus ali pelos principais dos judeus foi essa. Ele disse, sou filho de Deus, sou o Messias prometido, sou filho de Deus. E eles disseram, tu te fazes Deus com o Pai, tu te fazes um só. E o Senhor lhe disse, pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Então nós vemos que Jesus, com a sua obediência, Jesus cumprindo o propósito do Pai, Jesus tendo vindo, se encarnado, tornando-se homem, sendo cheio do Espírito Santo, vencendo o pecado, vencendo a morte, vencendo os nossos inimigos, vencendo a tentação, vencendo Satanás. Jesus tem um nome que está sobre todo o nome. Jesus é Senhor, é Senhor, Ele é soberano, o Pai lhe deu as nações por herança e os fins da terra por sua possessão. E o verso 9 nos diz que Ele vai reger com vara de ferro, regerá e despedaçará como um vaso do oleiro. Então nós vemos que pode fazer o vaso diante de uma vara de ferro, como um vaso pode resistir ao poder e à autoridade do ferro. E então, do verso 10 até o 12, um alerta, uma palavra de estar em paz com Deus, estar em paz com Jesus, Yeshua, reconhecendo as falhas, os erros, tendo perdão dos pecados pelo sangue de Jesus. Para quê? Para servir ao Senhor com temor, para alegrar-se nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. Beijai no sentido de fazer as pazes, no sentido de estar em aliança, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. A vinda do Senhor está próxima e bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem-aventurados todos os que encontram nele o perdão e a salvação. Este belíssimo salmo nos fala de Jesus, da sua vitória, da sua soberania e, como Salvador, nos oferecendo perdão, refúgio e segurança. Deus te abençoe.